Bem-vindo a mais um curso de MuleSoft do zero ao developer. Para a agenda de hoje, nós vamos ver o que é uma requisição HTTP, vamos ver os métodos HTTP mais comuns, vamos então fazer o nosso cadastro no Endpoint Platform, vamos criar a nossa primeira especificação com o Design Center, vamos publicar esta especificação no Exchange. Então, nós vamos importar do Exchange esta nossa especificação para o Endpoint Studio e vamos finalmente testar esta importação através do Postman. Antes de avançarmos, é importante entender o que é uma requisição HTTP. Para isso, eu vou dar um exemplo. Imagina que você está com o teu browser aberto, o Chrome, o Firefox, o Edge, e você digita no endereço www.google.com e aperta Enter. Quando você dispara esta ação, por debaixo dos panos, o que está ocorrendo é uma requisição HTTP. Esta requisição ela é enviada para um servidor onde está hospedado o Google, digamos assim, e este servidor vai receber esta requisição e vai devolver um response, que é uma resposta. Porém, as coisas não acontecem de forma tão direta, porque muitas vezes, ou geralmente, os servidores, quando acessados, eles estão muito distantes da nossa região, da nossa localidade. Então, o que ocorre é que, quando uma requisição é feita, essa requisição ela passa por roteadores intermediários que vão levando esta informação até o servidor final. Então, se você está em um determinado estado do Brasil, por exemplo, e você acessa, faz uma requisição HTTP para um site internacional, existe uma grande chance dessa sua requisição ir, por exemplo, da sua casa até o teu provedor de internet, do teu provedor essa requisição sair até São Paulo, onde existe, por exemplo, um backbone, uma ligação, um cabo submarino, por exemplo, que vai levar esta requisição até os Estados Unidos, e mesmo dentro dos Estados Unidos podem ter conexões intermediárias até chegar ao destino final. Então, uma requisição, ela tem todo esse processo que acontece muito rápido, mas que não é de forma direta. E uma vez o servidor final recebendo a requisição, essa requisição ela é então processada e devolvida para você, passando pelos servidores intermediários até chegar à tua estação de trabalho, ao teu computador. Nesta imagem abaixo, escura preta, nós podemos ver um exemplo de requisição para o IP 8.8.8, que é um DNS do Google, e nós vemos que essa requisição ela passa por 9 passos, por 9 intermediários, até chegar efetivamente no destino que é o Google. Uma vez entendido o que é uma requisição HTTP, que ela chega no servidor de destino e devolve uma resposta, é importante conhecer os principais métodos que vamos utilizar nessas chamadas, nestas requisições. Nós temos uma nomenclatura que é conhecida no meio do desenvolvimento chamada CRUD, que se referencia ao C de create, de criar, ao R de read, que é ler, ao U de update, que é atualizar, e ao D de delete, que é excluir. E para cada uma dessas ações, nós temos um método HTTP correspondente.
Então, para o create, que é criar, nós temos o método post. Para o read, que é ler, nós temos o método get. Para o update, que é atualizar, nós temos o método put. E para o delete, que é excluir, nós temos o método delete. Então, uma vez que agora nós já conhecemos como funciona uma requisição HTTP e os principais métodos HTTP que nós vamos utilizar, vamos efetivamente fazer o nosso registro no Endpoint Platform e começarmos a colocar a mão na massa. Então, vamos acessar o Endpoint Platform através do MuleSoft.com Free Trial e vamos fazer o nosso cadastro. Nós temos um período de experimento de 30 dias e é importante lembrar que você pode criar quantas organizações você quiser utilizando o mesmo e-mail. Ou seja, após 30 dias, quando você perder algumas funcionalidades do Endpoint Platform, você pode criar uma nova conta utilizando o mesmo e-mail. Então vamos lá. Eu vou colocar o meu nome, o meu e-mail, o número de telefone não pode ser deixado em branco, mas pode ser colocado qualquer coisa. Não existe uma empresa. E aqui eu vou colocar o meu usuário. Vou criar o usuário que eu desejo. Então, nas próximas contas que você for criar, você pode usar o mesmo e-mail, porém com um nome de usuário diferente. Então, curso 01. E vou criar uma senha. Essa senha ela precisa conter pelo menos um número, um caractere caixa alta, um caractere maiúsculo, e ele precisa ser composta, essa senha precisa ser composta de pelo menos 8 caracteres. Então vamos lá. Ok. Vou clicar que não sou um robô. Vou concordar com os termos e vou clicar em aceitar e criar conta. Agora temos que aguardar um pouquinho e fomos redirecionados à página principal do Endpoint Platform. Aqui à esquerda nós temos o menu principal com todas as ferramentas que estão disponíveis no Endpoint Platform e a ferramenta pelo qual nós vamos iniciar é o Design Center, onde nós vamos começar a criar a especificação da nossa API. Então, vamos clicar em Design Center, vamos clicar em Create New e vamos criar uma nova especificação de API. Vai ser necessário dar um nome a esta especificação. Vou chamar de blog API. Nós vamos criar uma API pensando em um blog. A API ela pode ser especificada em diversas linguagens. Ela pode ser feita em RAML ou OAS. No nosso caso, nós vamos utilizar o RAML versão 1.0 e vamos clicar em Create API. Uma vez que é carregado o nosso ambiente de trabalho, nós temos na parte da esquerda os arquivos que foram criados. Nós temos nesta seção as dependências que nós podemos adicionar. Nesta parte central, nós temos
a área onde nós efetivamente vamos digitar o nosso código, digitar a nossa especificação. Nesta parte abaixo, nós temos um sistema de autocomplete, de autocompletar, onde, à medida que nós digitamos alguma informação que o Design Center, que o RAML identifica que é possível oferecer opções para completar, então essas opções elas são exibidas nesta parte de baixo. E à direita nós temos uma parte mais visual, user-friendly, mais humana, digamos assim, que o que nós escrevemos aqui em código é traduzido em um contexto mais visual à direita. Para este exemplo, eu já tenho uma pequena especificação que eu vou copiar e colar aqui. E vocês podem ver que, uma vez que nós escrevemos código nessa parte central, a parte direita foi automaticamente atualizada com uma versão mais humana, mais fácil, mais visual do que está escrito em código. Então vamos entender o que está codificado na nossa especificação até agora. É uma especificação bem simples, onde está pendente uma série de regras, digamos assim, mas que é o suficiente para nós começarmos a entender o funcionamento de uma especificação. Então, nós temos o título, temos a versão do RAML, que é a linguagem de especificação que nós estamos utilizando, temos a Base URI, que é o endereço base que nós vamos utilizar para executar a nossa API. Temos a versão da API e temos agora efetivamente os recursos que poderão ser acessados e que fazem parte da nossa especificação. Pensando em um blog, inicialmente, então, nós estamos criando os recursos para gerenciar usuários. Então, nós temos este recurso que é /usuário, que no final nós teremos um acesso como este, que é o Base URI, mais a adição do recurso. Então, desta forma, nós acessaríamos esse recurso. E como nós vimos, um recurso, uma requisição HTTP para este endereço, utilizando o método GET, ele vai listar todos os usuários. O POST, ele vai criar um novo usuário. Nós temos aqui também, que é importante ressaltar, um sistema de indentação que permite que de forma mais organizada seja construído subitens no nosso endereço. Então, dessa forma, eu não preciso escrever, por exemplo, /usuários, /id usuário. O resultado final é o mesmo, mas por conta de organização, nós utilizamos este sistema de indentação para poder referenciar aquilo que é um subitem do item pai, que neste caso é o usuário. Então, para usuários, nós temos também um get, que está representado aqui, que vai recuperar um usuário específico por um ID, que é este ID que nós estamos informando. Temos um put, que é atualizar. Então, este método ele vai atualizar dados de um usuário específico por ID. Ou seja, nós vamos passar um ID na nossa URL e esse ID ele está referenciando um usuário que vai ser atualizado. E muito semelhante ocorre para o excluir.
onde nós passamos um determinado ID e, através desse ID, é feito a exclusão de um usuário. Dessa forma, nós especificamos de forma bem simples, apenas para ilustração, para iniciarmos a mão na massa, especificamos 5 operações, neste caso, 2 operações GET, uma operação POST, uma operação PUT e uma operação DELETE. Especificamos 5 operações, fizemos a especificação destes recursos e o nosso próximo passo é então publicar esta especificação no Exchange. Então vamos vir em Publish, Publish to Exchange, vamos aguardar, e então é apresentado esse diálogo onde nós precisamos informar qual é a versão deste asset, deste produto que nós estamos criando. No nosso caso, vamos colocar aqui a 1.0.0. Na próxima aula, eu vou apresentar o que é versionamento semântico, que é muito importante nós entendermos para podermos versionar mais corretamente, de forma mais organizada, os nossos produtos, as nossas APIs. Por hora, se atenha que nós vamos utilizar a versão 1.0.0, que, se não me engano, foi a versão sugerida, e esta versão é a versão 1.0 da nossa API. Nós podemos publicá-la como estável ou em desenvolvimento. Neste momento, nós vamos deixar ela como estável e vamos publicar a nossa API, a nossa especificação para o Exchange. Então, já temos a nossa especificação publicada. Então, vamos ao Exchange. E já temos na nossa organização a nossa API publicada, disponível no Exchange. O Exchange, nós podemos entender que é um repositório, é uma área onde tudo aquilo que nós produzimos é publicado e é uma maneira fácil de se encontrar informação e de se reutilizar, pois tudo aquilo que publicamos, como temos que publicar no Exchange, tudo aquilo que produzimos não fica guardado em lugares que outros desenvolvedores não têm acesso, não têm conhecimento que existe. Então, outros desenvolvedores poderiam acessar o Exchange e perceber que existe uma API, uma especificação publicada de uma API para um blog. E talvez, se for o caso, fazer utilização desta API e não construir uma nova do zero para o mesmo propósito. Nós vamos então clicar na nossa API. E aqui algumas coisas que eu gostaria de mostrar. Nós temos a nossa versão, que é composta da versão 1.0.x, no nosso caso 1.0.0. Aqui nós podemos utilizar, neste botão à direita, utilizar para, caso queiramos excluir do Exchange uma determinada versão. Se, por exemplo, publicamos no Exchange por engano e gostaríamos de excluir do Exchange essa publicação, então poderíamos vir nesta seção e fazer a exclusão. Aqui nós vamos visualizar o código no Design Center. Então, é uma maneira rápida de se abrir a especificação através do Exchange. Nós podemos compartilhar
essa especificação com outros usuários, seja interno, seja externo, para que estes usuários, estes envolvidos no projeto, por exemplo, possam ver o que já foi feito até agora e possam fazer sugestões de melhorias, identificar possíveis problemas. E temos a parte de gerenciamento, onde nós podemos fazer o download, podemos ver o código, podemos excluir e podemos ver algumas informações adicionais. Nesta parte central, nós podemos adicionar alguma descrição que faça sentido sobre a API. Por exemplo, no nosso caso, vamos dizer que é uma API para um blog e esse blog ele é específico para o setor de finanças da empresa X. Então, esses detalhes eles podem ser todos adicionados, essas descrições podem ser adicionadas aqui, de forma que uma pessoa que acesse essa página da API, desta API que foi publicada, ela tenha o contexto do que essa API faz. À esquerda, nós temos mais detalhes dos recursos que foram publicados. Nós temos uma área de especificação, que vai ser muito semelhante àquela área direita que nós vimos no Design Center. Nós temos aqui um sumário, um resumo, onde nós identificamos a nossa versão, o título e os endpoints, que são os recursos que nós publicamos. São os dois gets, um post, um put e um delete. E nós podemos estender isso através deste menu esquerdo. Vamos então clicar no get e podemos ver mais detalhes sobre ele. Por exemplo, uma descrição, que foi a descrição que nós colocamos, que este método ele lista todos os usuários. À direita, nós temos um sistema de mocking, um sistema de simulação, para que nós possamos validar a nossa API antes mesmo de começar qualquer implementação. Lembre-se que no ciclo de vida de desenvolvimento de uma API, nós temos a parte de especificação e de validação, que é justamente testar se tudo aquilo que nós precisamos está sendo contemplado na especificação na API. E esta área de mocking service, de simulação, é exatamente para que a gente possa fazer estes testes e sugerir melhorias. No nosso caso, é uma especificação bem simples para nós começarmos, mas já é possível, por exemplo, fazer uma chamada. O próprio endpoint, ele cria uma URL para que esta especificação ela fique, digamos assim, viva, que ela possa ser requisitada e que ela traga retornos. Então, nós vamos fazer uma requisição, vamos clicar em Send. Nós não temos nenhum Query Parameter, que nós vamos ver depois o que é. Não temos nenhuma informação de headers. E vamos clicar em Send. Ao clicar em Send, essa nossa API, a especificação que geramos, ela nos retorna um status code, um código de status 200, que é executado com sucesso, e não nos retorna nenhuma informação, porque nós também não adicionamos nenhum exemplo de retorno à nossa especificação, pois faremos isso em aulas futuras. O mesmo, nós podemos ver para um delete, que neste caso
por termos um parâmetro chamado ID do usuário, automaticamente na simulação nos é colocado como obrigatório informar o ID do usuário. Vamos dizer que o ID deste usuário seja o 1020 e vocês podem ver que é automaticamente adicionado esta informação aqui. Vou remover. Se espera o ID do usuário. Uma vez que informamos o ID do usuário, esta informação é adicionada na URL. Não temos também query parameters. O nome desta variável que é passado na URL se chama URI parameters. E vamos clicar em Send. Uma vez clicado em Send, em enviar, nós temos também que esta requisição ela retorna um código de status 200, que é OK, executado com sucesso, e não nos retorna nenhuma informação como resposta. Após validarmos a API, é hora então de efetivamente iniciarmos o ciclo de desenvolvimento. Para isso, nós vamos importar esta API que foi publicada no Exchange para um novo projeto no Anypoint Studio. Então, eu já tenho aqui o Anypoint Studio aberto. Nós vamos criar um novo projeto, projeto, New Project. Vamos dar um nome a esse projeto, que eu vou chamar de blog API. Existe um nome melhor para se colocar aqui, mas nós vamos ver isso mais à frente, como dar os nomes de forma mais correta. Vamos importar então a nossa API que foi publicada no Exchange. Então, vamos clicar aqui, vamos importar do Exchange. E para isso nós vamos adicionar uma nova conta. Vamos adicionar o acesso a esta conta que nós criamos. Então, OK. O username que foi utilizado foi curso Multisoft 01. Vamos adicionar a senha. É sempre interessante aumentar o tempo para que esta sessão de login ela se estenda por 15 dias. Não é possível mais do que 15 dias. Então, agora nós temos a nossa credencial e vamos buscar a nossa API que está publicada no Exchange. Então, se eu digito aqui blog, dentre outros conteúdos que estão por padrão publicado no Exchange, vocês podem ver que eu digitei blog, retornou o GitHub RAML, mas quem publicou foi a própria MuleSoft. No nosso caso, nós queremos o produto, o asset, que no nosso caso é uma API, que foi publicada por nós mesmos. Nós colocamos a nossa organização como NA. Então, nós vamos clicar na nossa API, vamos adicioná-la à parte de módulos selecionados, vamos clicar em Finish. O próprio Anypoint Studio vai fazer o download dessa API. E nós temos aqui que a versão utilizada vai ser a versão 1.0.0. Esta opção
ela é interessante, pois quando nós clicarmos em Finish, vai ser feito o scaffold da nossa API, ou seja, a partir da especificação que nós geramos, o próprio Endpoint Studio já vai gerar fluxos referentes a essa especificação, o que vai fazer com que a gente poupe tempo. A gente não precisa começar a construir do zero. E é importante também observar se estamos criando o nosso projeto no nosso diretório, no diretório desejado. Então, está tudo certo. Estamos utilizando a versão do Runtime 4.4.0 e podemos seguir adiante. Vou clicar em Finish. E vamos aguardar que seja feito o scaffold e gerados os fluxos. O endpoint está fazendo o download das dependências necessárias para que isso ocorra. Ok, já temos o nosso projeto criado. À esquerda, nós vemos que foi gerado já uma estrutura de projeto com um arquivo que é o nosso arquivo raiz e automaticamente foi gerado um fluxo contendo um listener que vai ficar escutando a requisição. Foi gerado um API Kit Router. Este componente ele é responsável por validar se a requisição que está sendo feita contempla todas as regras que nós adicionamos na nossa API, na nossa especificação. E também o scaffold gerou automaticamente uma série de validações de erro nesta área que é de Error Handling. Nós vamos ter uma aula específica sobre tratamento de erros. Por agora, é apenas para observar que importando uma API através de uma especificação, o Endpoint Studio já é capaz de gerar uma série de códigos, uma série de fluxos que nós teríamos que fazer manualmente. Gerou também um console que nós podemos utilizar para validação das nossas chamadas, das nossas requisições. E também gerou um fluxo para cada método que nós adicionamos à especificação. Nós criamos o método put, que é realmente um subitem de usuários. Temos o delete, temos o get, temos o get usuários por ID e temos o post. Então, nós vamos fazer algumas pequenas alterações. Vamos deixar apenas os loggers. Por exemplo, neste logger, nós temos uma mensagem que vai responder esta informação, que este recurso foi chamado. Vamos, então, rodar a nossa API, a nossa aplicação, que no nosso caso não é mais o Hello World. Nós vamos clicar no botão direito e Run Project Blog API. Vamos aguardar para que ele compile. Eu vou salvar para que ele compile e esteja disponível. Eu volto assim que acabar de compilar. Pronto, já temos a nossa aplicação, a nossa API deployada, compilada e disponível. E nós vemos aqui
nesta área de API Kit Console que existe essa opção. E esta é uma opção muito interessante, porque nós temos duas principais possibilidades para testarmos a nossa API. A primeira que nós vamos ver é o console, que nada mais é do que um mocking service muito parecido com aquilo que nós temos no Exchange, mas agora fazendo referência diretamente à sua API local. Então, nós podemos ter um GET e aqui podemos fazer uma chamada. Veja que nós estamos fazendo a chamada diretamente à aplicação que está rodando no teu Endpoint Studio, diferente daqui do Exchange, onde o Exchange disponibiliza um endereço remoto para acesso a essa API. No API Kit Console, esta chamada ela é executada localmente. Então, podemos testar, por exemplo, o GET, clicar em Send e nos retorna aquilo que já havíamos visto anteriormente. Podemos ir, por exemplo, em Put. Ele demonstra que a API não está correta porque se espera um ID de usuário, o 1020, por exemplo. Não vai fazer diferença termos o API aqui. Não temos nenhum query parâmetro. E podemos clicar em Send. E teríamos também uma resposta 200 de executado com sucesso. Outra possibilidade de executarmos esta API é através do Postman. Então, eu tenho aqui o Postman aberto. Nós vamos copiar este código. Vamos criar uma nova requisição no Postman. Neste caso, esta requisição que nós vamos fazer, ela é um PUT. Então, ela é uma requisição do tipo PUT. Podem ver que existem uma série de tipos de requisição. Nós vamos trabalhar inicialmente o GET, o POST, o PUT e o DELETE. Neste caso, é um PUT. Nós estamos passando na nossa URL o ID do usuário. E quando damos Send, nós temos aqui o status de resposta, que é o 200. Ok, executado com sucesso. E não temos nenhuma informação no body, porque nós não configuramos nenhum exemplo para ser devolvido e nenhuma resposta efetiva para ser desenvolvido pelo nosso fluxo. Mas vamos ver aqui no console do endpoint o que nós temos quando cada requisição foi chamada. Nós vemos que aqui no PUT, foi impresso no console do Endpoint Studio que esta referência, este fluxo, ele foi chamado, que é o PUT. Justamente porque aqui no PUT nós temos um logger que nós atualizamos e colocamos esta descrição. Então, desta forma, nós vimos como fazer uma especificação de uma API utilizando o Design Center, como publicá-la no Exchange, adicionar informação, fazer testes e validar essa especificação através do Mocking Service. Nós vimos como importar esta API que foi publicada por Exchange no Endpoint Studio.
Vimos o que é o scaffold, que é a geração automática dos fluxos com base na nossa API, com base na nossa especificação. É claro que, para o desenvolvimento, nós partiríamos agora destes fluxos que foram gerados para adicionar a lógica de negócio, as regras de negócio, e vimos duas formas de testar a nossa API localmente. Uma através do API Console, que nós temos aqui, e outra através do Postman, que é a nossa ferramenta que é o nosso cliente REST. Então, desta forma, nós criamos a nossa conta, fizemos a nossa especificação, publicamos para o Exchange, importamos esta especificação do Exchange para o Endpoint Studio, testamos tanto com o Postman, tanto com o Mocking Service localmente. Então, assim, nós encerramos a aula de hoje e te vejo na próxima aula.